Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre Seja Alegre Sempre, baseado numa palestra de Luciano Subirá. Vocês podem me dizer, mas é humanamente impossível ser alegre em todas as situações que vivemos. Entretanto, se estivermos na presença do Senhor, tudo que a gente for passar terá um efeito de alegria, de gratidão no nosso coração, mesmo que isso não transpareça. Mas para isso acontecer, precisamos estar olhando para o Senhor, precisamos estar face a face com o Senhor e não olhar para as circunstâncias pelas quais estamos passando. Salmo 56:8 nos diz: "Contaste os meus passos quando sofri perseguições", no sentido de aflições. "Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro?" Isso aqui não é literal, é um caráter simbólico. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não é literal. No odre se colocava água, leite e principalmente vinho. O vinho tem açúcar, sofre fermentação e se expande. O odre novo suporta, mas o odre velho não resiste a essa fermentação e se rompe. O odre representa um lugar de transformação. Nós precisamos estar sempre sendo transformados dia a dia em novidade de vida. O suco de uva resulta do esmagar ou do pisar das uvas no lagar. Isso vai resultar no vinho, que simboliza alegria, como diz Salmo 104:15, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto e o alimento que sustém as forças. Então, correlacionando, as nossas lágrimas são o resultado do esmagar de nossas aflições em nossa vida. E tudo isso nos leva a sermos transformados por Deus. Jeremias 31:13 diz: "Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza." Então aqui Deus está falando que Ele transforma, Ele pode transformar a tristeza, o pranto, em alegria e em júbilo. Esther 9, de 20 a 22, fala de uma situação quando os judeus comemoram a libertação dos inimigos e quando o Senhor mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, porque o povo de Israel estava para ser extinto, os judeus estavam para serem mortos. Mas como a tristeza entrou na vida das pessoas? Entrou pelo pecado. O pecado de Adão atingiu a todos nós, até hoje. Isaías 25:8 nos fala: "Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos." Apocalipse 7:17 diz: "E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima." Então, no final dos tempos, quando o Senhor voltar, isso vai acontecer. O Senhor vai enxugar toda lágrima, mas Ele ainda não veio e isso ainda não aconteceu. A vida cristã é feita de choro e lágrimas somente? Não é feita somente de choro e lágrimas, também de alegrias. Romanos 12:15, Paulo nos diz: "Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram." Aqui ele diz sobre alegrar e diz sobre chorar. Nossa vida é feita de risos e choros, faz parte da nossa vida, de qualquer um. O Evangelho, entretanto, pode nos trazer alegrias e pode nos consolar. Mas precisamos entender o que é a alegria do Senhor nas nossas vidas. A vida cristã não é só alegrias e também não é só choro e lágrimas. Isaías 61, de 1 a 3, diz: "O Senhor nos fala sobre consolar, para os que estão de luto, uma coroa de louvor em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado." Salmo 147:3 fala de cura, saros de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Então o Senhor veio para trazer mudança. Não é só para a gente continuar na mesmice, né? Somente reclamando, murmurando das coisas que acontecem em nossas vidas. O Senhor nos trouxe alegria, alegria no Espírito. Mateus 5:4 fala: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." O Senhor quer nos dar o consolo pelo Evangelho antes de enxugar as nossas lágrimas. Ele é o Consolador. Salmo 126:5-6 nos diz que é possível ter alegria depois do choro. "Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, a sua colheita." Em relação à alegria,
podemos, na vida cristã, experimentar uma alegria sobrenatural, mais do que a gente está acostumado a ter. 2 Reis 25 diz o que aconteceu com Ezequias. Ele tinha uma enfermidade mortal, né? Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor desesperadamente. E o Senhor responde: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. E ele curou Ezequias. Malaquias 2,13 aconteceu o contrário. O Senhor não ouve o choro, os gemidos e as lágrimas por causa de uma infidelidade conjugal entre um casal. Não podemos achar que o choro ou a alegria é tudo a mesma coisa, porque não é. Paulo, em 2 Coríntios 7,10, diz que a tristeza segundo o mundo, né, o remorso, produz morte. A tristeza segundo o mundo, que é o remorso, produz morte. Já a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, produz vida. Existem vários tipos de alegria. Uma superficial, que é circunstancial, ela é passageira. E outra que é profunda, que nos traz realização, que nos traz transformação, é duradoura. Os choros também podem ser distintos. Alguns Deus ignora, simplesmente. Outros chamam a atenção de Deus, como a oração de Ana, como essa oração de Ezequias, que falamos, como Davi, em 1 Samuel 30, quando a cidade de Ziglag foi saqueada pelos amalequitas, e Davi os persegue e liberta a todos. Deus, então, pode mudar as circunstâncias ou não. Hebreus 5, de 7 a 9, Jesus Cristo está no Getsêmani e oferece ao Pai um forte clamor, com lágrimas, com orações, com súplicas, pedindo o livramento do que ele estaria por vir, que aí ia acontecer a ele, e ele sabia o que ia acontecer, a sua morte na cruz. Jesus Cristo, como homem, foi ouvido e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O Senhor não mudou as circunstâncias. Ele foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, nesses casos, as circunstâncias não foram mudadas, mas a mudança foi interior. Ele aprendeu pela obediência e pelo aperfeiçoamento. Em Malaquias 2, 13 a 14, o Senhor não aceita, ele ignora as lágrimas e os gemidos, pois nesse caso, o casamento, como a gente citou, do casal, não foi honrado, houve deslealdade. Se a pessoa vive no pecado, somente com remorso, sem arrependimento, não há mudança interior. Hebreus 12, 17 é o caso de Esaú. Esaú foi rejeitado porque não achou arrependimento, embora o tivesse buscado com lágrimas. Ele vendeu a sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. Judas apresentou apenas remorso e não arrependimento. Então, remorso é a dor de ter perdido os privilégios que o pecado proporciona. Então, a dor de ter perdido privilégios. A pessoa fica triste, mas não há um alinhamento com Deus. Você pode ter alegria sem Deus? Sim, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, mas há uma outra dimensão de alegria com Deus, que sem Ele você nunca vai experimentar. O pecado gera uma alegria passageira, não enriquece em absoluto ninguém. Trata-se de uma falsa alegria temporária dos prazeres carnais. Deixe a tristeza do arrependimento de Deus entrar em você. Deus pode mudar esta tristeza do arrependimento em verdadeira alegria, mas precisa haver arrependimento. É um processo, é todo um processo. Salmo 35 nos diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então a ira de Deus dura um momento, mas a alegria que provém de Deus dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é literal? Não, isso é um simbolismo. Ao amanhecer, temos a revelação da palavra de Deus. As trevas, a ignorância são dissipadas. Precisamos levar luz, precisamos levar entendimento às pessoas. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação, pelo ouvir a palavra de Cristo. Nosso coração precisa ter fé. O Senhor age conforme a nossa fé. As curas que o Senhor fazia eram de acordo com a fé das pessoas. Há um Deus que transforma tristeza em alegria. Deus tem esse poder.
A nossa alegria precisa ser completa. João 16, 23, 24 diz que precisamos pedir ao Pai. Se pedimos, receberemos, para que a nossa alegria seja completa. Há situações que contribuem para o nosso crescimento. Muitas vezes, Deus muda o nosso interior, como a gente citou para Jesus Cristo no Getsemane, mas não muda as circunstâncias. Por que você está chorando, né? Em João 20, de 11 a 18, Jesus Cristo aparece a Maria Madalena. Ela chorava porque não havia encontrado o Senhor no túmulo. 2 anjos que apareceram perguntaram a ela: por que choras? A mesma pergunta fez Jesus a ela, porque ela o confundiu com o jardineiro. Só quando ele disse Maria, aí ela o reconheceu. E somente Maria Madalena enxergou aquela situação, foi para ela. Muitas vezes choramos por circunstâncias que só nós estamos vendo, só nós. Deus quer mudar a nossa percepção das circunstâncias, não levar sempre assim para o pior resultado, para a pior maneira de se resolver. Por exemplo, os 12 espias, 10 desses 12 só enxergaram dificuldades gigantes, cidades muradas, não tiveram forças. Mas 2 deles, Josué e Caleb, viram oportunidades, uma terra rica e que derrotariam os gigantes. Então a gente precisa olhar para além dos problemas. A diferença entre cristãos e não cristãos é que nós, cristãos, não vamos olhar apenas para as circunstâncias e acreditar que elas dão a palavra final. Nós vamos olhar para o que Deus pode fazer. Não sabemos como Deus age, de que maneira, mas precisamos crer. Tem gente que foca no desespero, na preocupação, ficam preocupados antes da hora. Temos que confiar no cuidado do Pai. Se você é filho, o Pai cuida de você. É preciso um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Então, alegria para um cristão não deveria ser apenas circunstancial. É óbvio que vamos ter momentos de alegria, momentos importantes nas nossas vidas, mas que não deveriam ser apenas circunstanciais, passageiras. Alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4, de 11 a 13, diz: Paulo falando, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se você está com o Senhor, você está com a pessoa mais importante do universo. Ele é seu pai, ele te cuida, apesar de tudo que você possa estar passando. Então, eu aprendo a viver contente em toda e qualquer situação. Nós não dependemos mais das circunstâncias para sermos alegres e felizes. Tudo posso naquele que me fortalece. Significa que temos respostas para toda e qualquer circunstância, para todo e qualquer problema. Deus me fortalece. Meu humor não depende das circunstâncias. Alguns versículos para explicar isso. Salmo 16, 8, 9. Davi nos diz que ele tem o Senhor sempre na sua presença. Ele diz: meu coração se alegra e o meu espírito exulta no Senhor. Meu corpo repousará seguro. Isso tudo na presença do Senhor. Atos 5, 41. Podemos ser afrontados pelo nome do Senhor e mesmo assim sermos felizes. Gálatas 5, 22, 23, temos o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Quando você tem ele por inteiro. É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Quando você está no Espírito, você consegue tudo isso junto. Atos 13, 52. Os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Se estamos no Espírito, e para isso precisamos invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus, Jesus Cristo, Pai, Paizinho, teremos plena alegria e desfrutamos do fruto do Espírito. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hebreus 1:9, o nosso Deus nos unge com o óleo da alegria. Deus é a nossa fonte de alegria. Nós podemos ter alegria em muitas coisas, mas a nossa alegria principal
a nossa alegria duradoura, que nos transforma, é Deus. Com relação às circunstâncias, Deus pode mudá-las. Sim, Deus pode mudar as nossas circunstâncias, os nossos problemas. Deus pode não mudar as circunstâncias, mas pode mudar você interiormente. Deus pode mudar a situação somente depois, de um certo tempo. Podemos somente chorar e não ver nada acontecer. Então não devemos viver baseados apenas nas circunstâncias por que passamos. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não só coisas boas. Deus é a nossa força em todas as situações. Precisamos acreditar e desfrutar da fonte de alegria que Deus é. Espero que tenham gostado. Se alguém ainda não se inscreveu no meu canal, aqui embaixo está escrito inscreva-se. Inscreva-se no canal, você vai ter acesso aos vídeos que já estão lá e aos próximos que virão. Lembrando também que a ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, está estudando agora uma harmonia entre os evangelhos e tem um canal no YouTube e no Facebook. Que você tenha uma abençoada semana, uma semana na presença do Senhor, que abençoe você e toda a sua família. Amém.